Ainda dentro desse contexto do GC Aguiar, dá para dizer que, na sua visão teológica, dá para dizer que a pessoa já nasce homossexual? Cara, eu não posso dizer se já nasce homossexual, mas eu posso dizer que existe um desvio na natureza pecaminosa do ser humano. Quando a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo de número 24, tem uns versículos ali, a partir que trata muito sobre essa questão da homossexualidade. Paulo ele vai dizer, até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e os varões semelhantemente, deixando o uso natural das mulheres se inflamar em suas sensualidades, cometendo torpeza uns com os outros, recebendo em si mesmo a recompensa que devem receber. Ou seja, o natural da natureza pecaminosa do ser humano é o homem desejar a mulher desejar o homem. Mas quando isso ocorre ao contrário, que as pessoas começam a ter desejo pelo mesmo sexo, isso é contrário à natureza, conforme o apóstolo Paulo diz. Aí eu não posso, aqui eu não tenho uma base teológica, eu não tenho uma estrutura teológica para dizer que a pessoa já nasce homossexual. Eu só sei de uma coisa, que da mesma forma que um adúltero, depois que vem para Cristo, ele vai ter que lutar a vida toda para manter infidelidade com o seu cônjuge, com a sua esposa, e infidelidade com Deus, da mesma forma como um cara que vivia roubando, recebeu o vício do roubo, de tomar as coisas das pessoas, vai vir para a igreja e vai ter que lutar a vida toda contra essa prática. Da mesma forma como alguém que teve um coração corrompido no mundo político e entregou a todo tipo de corrupção, quando vir para Cristo, vai ter que lutar contra essa corrupção. Um homossexual, conhecendo a verdade de Deus, ele vai ter que lutar a vida toda contra a homossexualidade. Israel, eu vou falar algo aqui. Eu acredito no poder libertador de Deus. Eu acredito no poder transformador de Deus. Eu acredito muito que Deus tem a capacidade de curar, libertar, salvar, transformar. Mas eu penso que o homossexual, ele vai ter essa luta diária a vida toda. Porque, cara, nós temos... Vamos olhar para a história. Eu vou citar aqui a Lana Holderman. Pregou o Brasil, o mundo, aquela mulher, contando o testemunho que foi liberta do lesbianismo, da homossexualidade. E tu acha que naquela época que ela pregava isso, ela não acreditava nessa libertação? Você acha que naquela época que ela pregava isso, ela, de fato, não estava vivendo essa liberdade em Cristo? Ela estava, cara, ela estava curada, sarada, liberta, livre, mas sempre houve essa luta nela, cara. A ponto de quando ela começou a dar legalidade para o seu instinto, para a sua carne, ela trocou tudo que ela recebeu em Deus e, infelizmente, casou-se com uma outra mulher e hoje abriu uma igreja homossexual, a cidade de refúgio, aqui em São Paulo. Então, assim, não posso dizer que a pessoa nasce com isso. Eu só sei dizer de uma coisa, que aqueles que querem vencer a prática da homossexualidade, a graça de Cristo está ali para ajudar. Ronaldo Esper, eu não sei o paradeiro dele, mas uma vez na Rede TV, eu ouvi uma entrevista dele, logo quando ele tinha buscado a Deus numa igreja. Então uma repórter foi até ele e falou assim: Ronaldo, você foi liberto da homossexualidade? E ele disse: olha, eu fui liberto, sim. Porque antes eu praticava a homossexualidade, eu sentia um vazio e eu não sabia o porquê. Mas quando eu conhecia Jesus, ele me mostrou que a minha prática era errada. E esse conhecimento me trouxe libertação. Aí ela insistiu dizendo: então você foi livre da homossexualidade, não sente mais desejo? Ele diz: aí é que está o problema. A verdade me libertou, me tirou do engano. Mas agora o ser livre vai depender de mim dizer não às minhas vontades todo dia para seguir aquele que me libertou. Cara, isso é muito interessante. Vamos falar de libertação e liberdade. Liberdade e libertação. Libertação. Existe um pássaro que viveu praticamente a vida toda preso na gaiola. Ele está preso. Mas o dono desse pássaro
foi lá e abriu a gaiola. Ele está liberto agora. A gaiola está aberta. Ele está liberto e livre para voar. Mas, para ser livre, não vai depender simplesmente de quem abriu a gaiola. Para ser livre, vai depender do pássaro, em querer sair daquele ambiente que ele acostumou e voar. Só que tem gente que se acostumou tanto com a prisão que voa e depois volta, cara. Alcança a liberdade de Cristo, mas não valoriza essa liberdade de Cristo e volta para a opressão. Aí vem o tentador, o adversário, o enganador, a serpente, o dragão, vai lá e fecha a gaiola e aprisiona aquele pássaro novamente.